Você nunca viu nada assim. Preso em um cubo gigante e forçado a competir até a morte em insanos jogos infantis, esse filme não tem um minuto de paz. Colocando sua força, inteligência e sanidade à prova, com uma nova armadilha em cada esquina, o que você faria? Ele fará você racionalizar com total loucura. Eu vou analisar os erros cometidos e o que você deve fazer para vencer esses insanos jogos de As the Gods Will. É um dia normal de escola, até a cabeça do professor explodir em bolas de gude ensanguentadas e um boneco Daruma salta do pescoço dizendo à turma que quer jogar um jogo. Os bonecos Daruma são um símbolo comum de boa sorte no Japão, mas é certeza que este não é do tipo que dá sorte. Este boneco Daruma começa o jogo e se vira enquanto esses dois correm para a saída e suas cabeças explodem em bolas de gude também. Este jogo, em particular, é sangrento demais pro YouTube. Então, toda vez que você vir isso aqui, a cabeça de alguém acabou de explodir. Então você terá que usar um pouco de imaginação. O boneco conta as regras do jogo. Esta é a luz vermelha. Luz verde, a versão do pesadelo! Normalmente, este é apenas um jogo infantil, onde temos que nos aproximar furtivamente do líder à frente e pegá-lo antes que se vire e te veja. Mas nessa versão, eles precisam apertar o botão nas costas do boneco, sem serem vistos, antes que o tempo acabe. Senão, ele se viraria e sua cabeça explodiria. Ok. Isso é muito loucura. Mas se você está pensando sobre por que isso está acontecendo, você vai perder o jogo. Precisamos pensar em como manter nossas cabeças e vencer essa coisa antes que o tempo acabe. Se pudermos nos mover livremente quando não estiver olhando, precisamos maximizar este tempo para coletar informações e desenvolver uma estratégia em equipe. Este herói tenta se apressar para apertar o botão. Então o boneco Daruma vira a cabeça e o pega em movimento. Daruma de herói não vai funcionar aqui. Mas se nos movermos como um grupo, nossas chances de sobrevivência aumentam. Algumas pessoas vão errar, mas a cada passo chegaremos mais perto de alcançar a meta. Em seguida, podemos bloquear sua visão. Jogo minha jaqueta sobre sua cabeça tentando cobrir os olhos do boneco assim que se virar. Você então teria uma chance melhor de apertar o botão sem morrer. Em uma situação como essa, cada informação é útil para a sobrevivência e precisamos pensar sobre as limitações desse boneco. Ele não tem pescoço. Então mesmo se ele pudesse virar, ele não parece ter a habilidade de olhar para baixo, além da sua visão periférica. Então, se fosse eu, consideraria rastejar disfarçadamente até ele por baixo da mesa. Se eu pudesse me esconder abaixo de seu campo de visão, até ele se virar novamente, eu rapidamente apertaria o botão sem ser pego. Eu não tentaria isso sozinho, porque é muito arriscado, mas contaria a estratégia aos meus colegas de escola para incentivar os outros a testar a ideia. Restam apenas 2 pessoas de pé e faltam 35 segundos, mas o amigo do garoto tem uma ideia. Ele diz a Chan para usá-lo como um trampolim para saltar sobre todos esses cadáveres. E com menos de 10 segundos restantes, ele corre para frente, pula das costas de seu amigo e chega até o boneco Daruma pressionando o botão com 1 segundo restante. Que maneira incrível de ganhar o jogo! Mas não há tempo para comemorar, porque a cabeça desse garoto explode e aprendemos um fato simples. Neste caso, só pode haver um vencedor. O boneco Daruma explica ao aluno que aperta o botão que ele é o único que irá sobreviver, e então avisa que ele é um rato e que o gato está chegando. Isso significa que existem jogos mais horríveis que iremos enfrentar e não podemos relaxar agora. Considerando que todos os alunos mortos salvaram minha vida, cometendo erros suficientes para me permitir aprender, eu vou procurar outros alunos de outras salas para se unir. Quanto mais corpos houver entre mim e o próximo jogo mortal, menor a probabilidade de morrer imediatamente, e posso descobrir como me manter vivo. É quando o amigo de infância de um dos alunos, Ichika, abre a porta. Ele descobre que ela também estava no jogo do boneco Daruma, e ela venceu, assim como ele. Ele usa esse momento de paz para chamar a polícia, mas descobre que está sem serviço. Essa é a hora de encontrar uma saída e planejar com antecedência. Eu usaria essa oportunidade para explorar as opções de fuga, mesmo se descobrirmos que não há como escapar, e poderíamos nos concentrar em ser os sucedidos. É claro que outros jogos estão vindo, como disse o boneco Daruma. Levaria um tempo analisando cuidadosamente meus arredores e reunindo recursos sutis para o que quer que venha a seguir. Coisas para tocar, como estojos, réguas, tesouras ou mesmo livros didáticos. Eles continuam correndo até chegarem ao ginásio, onde eles veem um monte de outros alunos vestindo fantasias de ratos. A porta se fecha de repente atrás deles e agora estão trancados. Este é o próximo jogo. E como a escrita do chão explica, o objetivo é colocar um sino em um gato. O presidente da classe ordena que eles coloquem as fantasias de ratos, mas eles se negam. E essa citação vai valer a pena mais tarde. O chão se abre e uma estátua gigante de Maneco Neko aparece. Este é mais um símbolo de boa sorte no Japão. E isso trará a esses alunos exatamente o oposto. O objetivo? Colocar o sino gigante na coreira do gato sem ser comido. Ok. Quem criou esses desafios são completos psicopatas. Nos mandaram vestir uma fantasia de rato? E pessoalmente eu colocaria, porque eu ficaria com medo da punição de não seguir as regras. Imediatamente ele come o rato, mas os que estão em uniformes escolares são deixados em paz. Portanto, há algo além do que parece. Enquanto houver ratos para seguir, o gato não vê os alunos que ainda estão de uniforme.
Se as fantasias de ratos forem opcionais, então isso deve ser considerado uma variável em nossa estratégia para derrotá-lo. Então, eu tiraria a minha fantasia de rato imediatamente e me afastaria para avaliar com segurança as regras do jogo. Este colar tem cerca de 6 metros de altura, o dobro da altura de uma cesta de basquete normal, a menos que você seja incrível em jogadas impossíveis. A probabilidade de um aluno regular acertar a cesta é extremamente baixa, e seriam necessárias muitas tentativas para considerar isso como uma opção viável. E com o gato nos atropelando e nos golpeando, é muito perigoso fazer várias tentativas de jogar o sino na cara dele. Ele também tem uma corda em suas costas que podemos agarrar se passarmos por ele. Minha solução é escalar para uma enterrada ou gancho. Sempre que come o rato, faz uma pausa, e essa é a nossa melhor chance de conseguir. Você poderia embrulhar o sino em sua camisa e amarre nas costas, como uma tipóia. Quando um colega é comido, suba no gato com o sino na tipóia e vá em direção à gola para enterrar. Um dos alunos é o melhor jogador do time de basquete, e a garota passa o sino para ele. O aluno faz o lance livre, mas o gato pega o sino e joga de volta para o jogador de basquete. Eles acabaram de perder seu melhor jogador, e agora o gato pode usar as mãos. As coisas só pioram. Eles percebem que o gato está apenas comendo ratos, e eles finalmente tiram suas fantasias de rato, pondo fim ao evento cosplay mais perigoso do mundo. Mas sem mais ratos para comer, ele começa a comer humanos. É aqui que precisamos ficar mais criativos com o nosso trabalho em equipe. Se houver muitos ratos, mais pessoas serão comidas. E se o gato tiver apenas um rato para seguir, então você está preso em uma fantasia de rato com a atenção total de um gato gigante. Eu faria todos usarem apenas as pernas do rato e dobrar a parte superior do traje para baixo. Dessa forma, todos poderiam alternar em usar a fantasia dependendo de onde o gato está na quadra. E quando precisarem levá-lo para outro lugar, simplesmente coloque o traje como uma jaqueta. Podemos efetivamente aparecer e desaparecer para o gato conforme necessário, trabalhando juntos para colocar o sino na cesta e evitar ser comido. Shun leva um para a equipe e veste uma fantasia de rato. E depois ele ouve o gato reclamar de uma coceira nas costas. Ele descobre que se estiver usando este capuz, ele pode entender o que está dizendo. Eu não esperava por isso, mas não podemos ficar surpresos. Um gato que gosta de ratos, é claro que gosta de ser coçado. Provavelmente também gosta de catnip, rasgar o sofá e se lamber inadequadamente na frente dos convidados. Precisamos pensar nisso, não apenas como um monstro, mas com tudo o que sabemos sobre o comportamento do gato. Eles também adoram perseguir luzes e lasers, e se algum deles tivesse um apontador laser, eles poderiam distrair o gato para longe dos ratos. Isso é obviamente uma piada, mas se você não está fazendo tudo o que pode para se manter vivo, está perdendo o jogo. Ele sobe no gato e começa a coçar suas costas com a ajuda dos outros alunos. Todos eles trabalham juntos, até que ele finalmente adormece. Shun está prestes a encerrar este jogo, mas um dos alunos questiona se só pudesse haver um vencedor como o primeiro jogo. Este é um ponto válido, mas a lógica objetiva aqui para concluir a resposta. No jogo infantil, luz vermelha, luz verde, só pode haver um vencedor, e todos os outros são eliminados do jogo. O basquete, entretanto, é um esporte de equipe, e quando uma pessoa pontua, a equipe se beneficia. Isso é o suficiente para me convencer a passar a bola para alguém com mais habilidade. Se alguém insistisse em tentar e é habilidoso o suficiente para marcar, eu colocaria meu ego de lado e os deixaria pegar o sino. Não temos tempo para discutir, e é importante fazer a tentativa rapidamente sem interferência. A discussão sobre quem deveria tentar marcar acorda o gato, que despedaça 2 alunos. Eles não têm tempo para colocá-lo de volta no sono, mas Shun tem outra ideia. Agarrando a bola rasgada e algumas fantasias de ratos sobressalentes, ele e seu amigo disfarçam o sino como uma bola de basquete. Como sabe que o gato precisa ver algo antes de agir, eles podem confundir o gato e talvez tenham pelo menos uma chance antes do tempo acabar. Nessa situação de alta pressão, essa é uma ótima ideia. Ele tem prestado atenção no comportamento do gato, aprendeu seus pontos fracos e está explorando perfeitamente, mas ele cometeu um erro. Se eu tivesse visto essa sala antes, eu o teria usado de forma mais estratégica ao longo do jogo. Poderíamos correr para dentro como um rato e sair como um estudante. Também pode ter havido mais bolas de basquete lá, para usar e distrair o jogo. A garota tenta a cesta, mas o gato bloqueia, dando ao menino a chance de marcar a cesta com o sino, mas quica no aro e não há tempo restante para tentar novamente. Bem no último segundo, este aluno pula sobre a cabeça do gato e enterra a bola. Fim de jogo! Mas a matança continua, como o herói da hora começa a matar os outros alunos acreditando que eles não merecem viver, porque eles são perdedores sem cérebro. Ok, esse cara é um psicopata, mas também não está errado. Infelizmente não estou confiando nele, nem em um jogo porque ele está cego por fanatismo, em vez de sobrevivência e o bem maior. Matá-los não tem nenhum propósito. Quanto mais pessoas descartáveis estão nos jogos, mais podemos nos beneficiar de suas mortes. Cada jogo exigirá uma certa quantidade de erros para aprender como jogar, e esses tipos de pessoas são perfeitas para isso. Deixe-os cometer os erros e nós estudamos o resultado, e usamos essa informação para vencer. Então o gato sopra um gás do sono, os colocando para dormir. Quando Shun acorda, ele se encontra em uma sala com um antigo colega de classe e alguns estranhos. Todos os 4 alunos sobreviveram a 2 jogos, o jogo da Aruma e o gato. Esse cara ativa um dispositivo e o grupo descobre que eles estão presos em um gigante cubo flutuante, sem nenhuma maneira de alguém entrar e salvá-los. O governo e os militares estão impotentes,
Alguém bate na porta, e essas 4 bonecas Kokeshi entram na sala. Elas estão aqui para jogar Kagome Kagome, um jogo em que o jogador usa uma venda enquanto as bonecas Kokeshi cantam andando ao redor dele, e ele deve adivinhar quem está atrás quando a música parar. Esse cara adivinha incorretamente e recebe um laser na cabeça, enquanto as bonecas assumem o controle de seu corpo e começam a bater a cabeça dele no chão. Então essa garota vai logo após, mas ela também não consegue descobrir quem é, e é rasgada ao meio! Ok? Isso é complicado, porque a premissa leva você a assumir é um jogo de azar, como a roleta russa para crianças. Portanto, a estratégia aqui é eliminar o máximo de chance fora da equação possível, reunindo o máximo de informações que podemos de todos os sentidos que temos disponíveis, e então usá-los para enganar o jogo. Podemos tentar observar sua ordem inicial, antes de colocar a venda. Se pudermos confirmar que eles formam um círculo em uma ordem específica de sexo, nossas chances aumentam. Em seguida, usamos nossos ouvidos para rastreá-los, distinguindo as vozes masculinas das femininas. Se conhecermos o padrão e localizar a voz de um homem enquanto ela circula, nos diz o sexo que está atrás de nós quando a música para. Agora, tudo o que resta é determinar qual membro do sexo é. E agora vem a parte da estratégia de trapaça. Antes de colocar a venda, eu atribuiria um número de toques para cada boneca. Um toque para este e 4 toques para este. Quando a boneca para de cantar, um outro aluno pode bater o número para identificar a boneca e, por sorte, não ser dilacerado de nossas partes mais íntimas. Na vez de Chan jogar, ele não consegue descobrir quem está por trás dele. Eles ouvem uma boneca dizer que ele está sem tempo e outra boneca repete, mas tudo isso fazia parte de seu plano. Percebendo quem acabou de falar, ele deduz corretamente qual boneca está atrás dele. Ele enganou a boneca ao reproduzir a gravação de uma delas dizendo: seu tempo acabou, fazendo ela falar e revelando suas posições ao seu redor. Todas as bonecas explodem, virando pó, e uma delas deixa cair a chave de que precisam para passar para a próxima fase. Os 2 sobreviventes saem da sala e veem esse cara vindo correndo na direção deles pedindo para segurar sua mão. Atrás deles, outra boneca os está perseguindo e todos eles dão as mãos na hora certa. A boneca monstro os examina, mas vai embora quando vê que estão todos conectados. E Chika vem correndo na esquina, e Shin consegue salvá-la do monstro de mão dada na hora certa. Eles encontram alguns outros alunos, e descobrem que para vencer esse jogo eles precisam de 7 alunos para girar 7 chaves exatamente ao mesmo tempo. Eles não têm o suficiente até que aquele estudante assassino do jogo do gato parecer e traz exatamente o que eles precisam, com uma pessoa extra, e para surpresa de ninguém, ele o elimina sem remorso. Mais uma vez, idiota! Eu usaria essa pessoa para vigiar a boneca de mão dada, porque precisaríamos parar de dar as mãos para poder virar as chaves. E se a boneca de mão nos ver desconectados, podemos não ser capazes de girar as chaves a tempo. Tudo é um recurso aqui, e esse cara está desperdiçando. Eu confrontaria, pois esta é uma péssima estratégia, e podemos deixar o jogo, matá-lo mais tarde. Mas ele salvou nossas vidas pela segunda vez, então eu não vou ficar contra ele. Todos giram as chaves ao mesmo tempo, vencendo o jogo com 12 segundos restantes no relógio. Enquanto isso, o Cubo está transmitindo ao vivo sua vitória, enquanto todo mundo se reúne na praça em Shibuya para assistir e torcer por eles. O grupo passa e se encontra em uma fonte termal, porém tudo está congelado. Assim que eu visse esse ambiente, eu encostaria nas paredes. Isso parece um lago congelado, e não me deixaria vulnerável a qualquer armadilha sem motivo. Estou ganhando vantagem no jogo, encorajando os outros a fazerem o mesmo. De repente, um urso polar gigante vem surfando e diz a eles que neste jogo todos receberão uma pergunta que eles precisam responder com sinceridade. Se não o fizerem, devem escolher alguém para ser morto. Ok? Parece muito fácil, mas é verdade. E não vou relaxar aqui. O verdadeiro jogo é algo escondido sob a superfície. E temos que descobrir qual é o truque. Não há incentivo para ninguém mentir, mas certamente vou começar este aqui decidido a não confiar em nenhuma palavra que esse urso polar diz. Esperando armadilhas de duplo sentido, insinuações ou metáforas. Não podemos pensar literalmente, mesmo quando estamos presos em um cubo gigante e conversando com um urso polar gigante. A primeira pergunta feita é: qual é a sua comida favorita? Que todos respondem facilmente, mas o urso de repente enlouquece porque alguém mentiu e ameaça matá-lo se não identificarem o mentiroso em 2 minutos. Os jogadores decidem que esse cara que deve ser o mentiroso, porque a comida favorita dele é salsa e o urso o esmaga até a morte. Eu sou um analista clássico. Então isso aqui, honestamente, me faria nas calças de susto. A resposta a essa pergunta é enganosamente complicada, porque é baseado em uma opinião geral, e não objetivamente verdadeira. Se eu tivesse diferentes comidas favoritas ao longo dos anos, ou um favorito em cada categoria de comida, e se eu mudar de ideia depois de experimentar novos pratos, como eu poderia ter uma única resposta para essa pergunta? Portanto, como poderia o urso polar saber se eu mesmo não sei? E essa revelação é como vencemos o jogo. Se eu não sei a verdade, o urso polar também não. E nenhum de nós tem motivos para mentir. Quando o urso polar diz ele sabe que alguém está mentindo, essa informação em si é uma mentira. E eu o chamaria de mentiroso para vencer o jogo. O urso diz a eles que há um impostor no grupo, que está mentindo intencionalmente para matá-los. Este aluno percebe que todo mundo frequenta a mesma escola, exceto por essa garota. Então, ela deve ser a impostora e o urso polar a esmaga!
Isso é o que eu chamo de prova esmagadora. Mas enquanto a criança olha para a pata do osso, ele vê uma mancha negra de pele e percebe que este é um urso demônio japonês, revelando sua verdadeira identidade por baixo da neve. O grupo é levado para uma nova arena, onde essas bonecas matrioshka aparecem anunciando que este será o jogo final. Chute a lata. Quem for o escolhido deve levar a lata e colocá-la nesse círculo. Em seguida, tentar pegar os outros olhando no rosto deles, gritando seu nome e pisando na lata. Aqueles capturados podem ser libertados se outro jogador chutar a lata, mas o chutador deve sacrificar sua vida, porque a lata vai explodir. O jogo termina se os jogadores evitarem ser capturados, ou aquele que é o escolhido ganha se capturar pelo menos 3 jogadores antes do sol se pôr. Eles escolhem gravetos e o estudante psicótico é o escolhido. Todo mundo corre antes do aluno chutar uma das bonecas para o ar, derrubando a lata no chão e a coloca no local designado. Ok, espera um segundo. Eles não disseram que a lata explodiria se fosse chutada. Isso pode significar que não é ativada pelo impacto, e pode ser um dos truques do jogo se precisarmos chutar a lata para salvar alguém mais tarde. Mas o mais importante, se eu fosse o escolhido, precisaria administrar meu tempo com sabedoria. Eu preciso saber quanto tempo tenho. O pôr do sol é muito abstrato, e precisamos converter isso em minutos. A melhor maneira de fazer isso é segurar seus dedos horizontalmente contra o céu, entre o horizonte e o sol. Cada dedo que se encaixa entre o sol e a terra é de aproximadamente 15 minutos. Os 2 meninos tentam se esconder o mais longe possível, mas o estudante psicopata os encontra primeiro e bate neles até desmaiarem. 2 pegos. Até encontrar pessoas que já se esconderam vai gastar muito tempo. E recuperar a lata primeiro estaria dando a todos muito tempo. Se fosse eu deixaria a lata. Assim que alguém encontrar um bom esconderijo, é improvável que eles saiam de lá. E se eu sei onde eles estão se escondendo, eu posso ir buscar a lata e voltar ao esconderijo para pegá-los. Eu também priorizaria quem devo colocar na prisão. A melhor pessoa a seguir é Sean, porque ele vai se esconder com a garota. Desse jeito tem uma maior chance de pegar 2 pessoas ao mesmo tempo. Shun provou que pensa rápido e tenta bancar o herói, enquanto os outros 2 meninos são mais covardes. Então, se Shun for pego primeiro, é muito improvável que alguém irá salvá-lo. Enquanto eu conseguir 3 capturados, vencerei o jogo. Restam apenas 2 jogadores. O garoto psicopata os vê e sobe as escadas correndo. Shun escapa enquanto a garota bloqueia a entrada, mas ele invade e a captura. Shun está ocupado tentando descobrir o que fazer, pois ele vai perder se não libertar os prisioneiros. Agora a equipe de Shun também não criou estratégias, mas honestamente, eles têm a melhor chance de sobreviver desde o início. Ele tem que ver seu rosto e chamar seu nome para capturá-lo. Ao limitar essas duas como uma possibilidade, você pode usar o jogo a seu favor. Então eu teria coberto meu rosto com minha jaqueta. Então ele não poderia me capturar legalmente. Eu diria a todos para fazerem isso. Não importa o quanto você seja socado, chutado ou espancado, se você não mostrar seu rosto, será impossível ele vencer. Então não há necessidade de ninguém chutar a lata, se sacrificar, porque nenhum prisioneiro será pego. Este é o melhor resultado possível. Se alguém for pego, podemos remover outra condição de vitória dele. Quando ele está procurando pessoas para capturar, eu ficaria atento para mover a lata e escondê-la. Mesmo que ele veja seu rosto e diga seu nome, você só está oficialmente capturado quando ele pisar na lata. Se eles estivessem pensando nisso desde o início, eles não passariam por essa situação desesperadora. Mas então Shun acha essa velha armadura. Ele tem uma ideia inteligente. Ele sai do esconderijo usando a armadura enferrujada, que pode causar tétano só de olhar para ela. Isso é inteligente. Uma das regras de ser capturado requer contato visual. O capacete não se torna mais difícil, mas todo o conjunto de armadura pode protegê-lo da explosão se ele chutar a lata. Ele cobriu 2 pontos fracos, dando a ele a vantagem que precisa para vencer esse jogo. Mas é muito difícil mover, e não há como ele lutar contra o aluno. Ele se afasta para a esquina e é pego, mas isso fazia parte de seu plano. Ele acorrenta o psicopata e se joga do muro, arrastando o outro garoto junto com ele. Com o aluno ocupado, tentando puxar a armadura para cima, ele escapa e corre para a lata. Ele chuta, mas não explode. Seu time vence, e os bonecos revelam que mentiram sobre a explosão. Agora que tudo acabou, todos os jogadores recebem picolés como recompensa, mas a menina termina seu sorvete e percebe que esses palitos de picolé declaram quem vai morrer. E este foi um teste final secreto. Eles só conseguem o passe se a sorte estiver do seu lado. Os jogadores azarados evaporam em pó mágico, e os 2 vencedores são transportados para o topo do cubo branco, enquanto as pessoas abaixo celebram sua sobrevivência. Mas e você? O que você acha? Como você faria para vencer As the Gods Will? Deixe seu like, se inscreva no canal e curta a playlist Como Vencer para mais vídeos como esse. Muito obrigado e até mais!